Entrevista estruturada, semi-estruturada ou não estruturada? Qual deve escolher no processo de avaliação neuropsicológica infantil? Não precisava nem ser infantil, né? Meu nome é Sara Cassimiro Marques, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia, mestre em neurociências do comportamento e diretora da Encantato. Hoje nós vamos falar dos 3 diferentes tipos de entrevista, que é a entrevista estruturada, a não estruturada e a semi-estruturada. E qual que seria o melhor tipo de entrevista de acordo com a avaliação neuropsicológica? A avaliação neuropsicológica é um processo complexo. Por isso, para alcançar seu objetivo, o neuropsicólogo tem disponíveis diversas técnicas e instrumentos, como os testes psicológicos e neuropsicológicos, a observação clínica, as entrevistas, brincadeiras, desenhos e muito mais. Eu fiz uma live no Instagram sobre os aspectos importantes que devem ser abordados na entrevista inicial da avaliação neuropsicológica infantil. Eu senti que a gente precisa falar um pouco sobre os diferentes tipos de entrevista. Quanto ao aspecto formal, nós podemos dividir essa entrevista em entrevista estruturada, semi-estruturada ou não estruturada. A não estruturada a gente também chama de livre estruturação. Vamos entender um pouco melhor sobre isso para a gente continuar fazendo um trabalho excelente na neuropsicologia. Primeira entrevista estruturada. Na entrevista estruturada, você segue um roteiro de perguntas. Você elabora questões e você vai fazer perguntas para aquela pessoa que está ali na sua frente. Então, vamos imaginar que você esteja fazendo uma avaliação neuropsicológica infantil. Você estruturou todas as perguntas, você está ali com o pai e com a mãe na sua frente e você vai perguntar para os pais e eles vão responder. Nesse tipo de entrevista, a gente, neuropsicólogo, a gente se sente mais seguro. Porque tá todo um script ali, ó, organizadinho para você realizar. Tem todas as perguntas que você precisa fazer. Geralmente, os alunos que estão começando a estudar o que é neuropsicologia, ou até mesmo os profissionais que estão no início da carreira, gostam muito desse tipo de entrevista, que é a entrevista estruturada, porque ela é como se fosse um questionário. É em forma de questionário que você faz perguntas e você espera respostas ali. Só que esse tipo de entrevista ele tem alguns problemas. Primeiro, tem pouca utilidade clínica, porque a gente não está considerando as demandas do indivíduo. Você tem que seguir aquele script, ponto final. Então, assim, dependendo do que ele responder para você, o pai ou a mãe te responder, é importante que você faça questionamentos em cima disso. Mas essa entrevista, ela busca respostas objetivas. Então, ela é muito mais usada em pesquisa. Quando a gente vai para o contexto da clínica mesmo, a gente não está procurando uma resposta objetiva. Deixa eu dar um exemplo. Na entrevista estruturada, eu posso perguntar assim: você considera que o seu filho é ansioso? Aí o pai e a mãe podem responder: sim. Aí eu posso perguntar para ele: cite alguns motivos por que você considera ele ansioso. Porque ele rói as unhas, porque ele fica mascando aqui a gola da camiseta, porque ele fica o tempo todo me perguntando sobre algum passeio que a gente marcou, por exemplo. Eu falo para ele: sábado a gente vai pro zoológico. E ele fica o tempo todo perguntando: tá na hora de ir pro zoológico? Vamos pro zoológico? Ok. Aí o pai te respondeu por que ele acha que ele é ansioso. Se você estiver fazendo uma entrevista semi-estruturada, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês como que ela é feita, o que você faria? Você iria pegar essas informações que o pai te deu e você ia questionar cada uma delas. Então, por exemplo, você falaria assim: você está me falando que ele rói unhas. É as unhas da mão ou também do pé? Quando ele rói essas unhas, ele deixa até o sangue assim, fica sangrando aqui, ou não, é só para ficar curtinho mesmo. Quando que ele começou a roer essas unhas? O que vocês já fizeram de intervenção para tentar diminuir esse tipo de comportamento? Isso numa entrevista semi-estruturada, que você tem uma liberdade de questionar. Agora, numa entrevista estruturada, você fica só no seu roteiro. Ela é mais objetiva. A gente não usa muito na clínica. Apesar de você talvez se sentir mais seguro com todos esses questionamentos estruturadinhos, organizados em forma de pergunta, esperando ali uma resposta dos pais, não é tão legal assim para a clínica. Eu não aconselho você utilizar na neuropsicologia clínica. Outro segundo tipo de entrevista que você pode utilizar
é a entrevista não estruturada ou de livre estruturação. O que é isso? Na entrevista não estruturada é o oposto da estruturada. Aqui você não tem perguntas previamente elaboradas. Você chega no contexto da clínica e você pergunta, por exemplo, para os pais: o que trouxeram vocês aqui para estar procurando avaliação neuropsicológica? E a partir do que os pais vão falando, você vai perguntando. Então aqui, esse tipo de entrevista, ele permite que o clínico conheça o sujeito em sua profundidade, visando compreender a situação que está sendo levantada na entrevista, a demanda específica que está ali. Só que o problema é que você está com uma folha de papel em branco, fazendo perguntas a partir do que os pais vão te falando, e acaba que exige muito daquele neuropsicólogo, porque você precisa de habilidades e conhecimentos específicos para conduzir aquela entrevista de uma forma adequada. Às vezes, se você não tiver tudo gravadinho, com tudo gravadinho na sua cabeça do que você precisa perguntar, por exemplo, da alimentação, do sono, do histórico escolar, das doenças que essa criança já teve, dos quadros de transtornos psiquiátricos, por exemplo, que essa família tem ali, você vai acabar se perdendo e vai esquecer de uma coisa ou outra. Então, apesar da entrevista não estruturada te dar liberdade de perguntar o que você quiser e aproveitar aquele momento ali de interação com os pais, acaba que pode ser que você esqueça de alguma coisa. Não dá para você ficar com uma folha, um papel A4 em branco e ali perguntando o que der na sua cabeça. Eu, por exemplo, Sara, não confio nesse tipo de entrevista, porque pode ser que a minha memória falhe e eu deixe de perguntar alguma coisa importante, que eu vou ter que chamar esses pais novamente para a gente ter que fazer uma outra entrevista. Então, apesar da entrevista não estruturada ser melhor do que a estruturada para o contexto clínico, ainda assim a gente precisa de muito treinamento e de muita memorização para conseguir fazer esse tipo de entrevista bem. Eu não te aconselho. O tipo de entrevista que eu aconselho você fazer na neuropsicologia é a entrevista semi-estruturada. Nesse tipo de entrevista, o entrevistador ele tem uma clareza sobre seus objetivos, do que tipo de informação que você necessita atingir, a forma como essa informação deve ser obtida. Por quê? Porque aqui nós temos perguntas que são sugeridas. Nessas perguntas que são sugeridas, você tem um espaço enorme ali para você poder responder naquela entrevista. E quando você necessitar, você pode investigar mais sobre aquele assunto. Tanto é que essa é a forma de entrevista mais utilizada na neuropsicologia. Então aqui você tem perguntas sugeridas, você vai fazer essas perguntas e você pode fazer até mais que essas perguntas e investigar cada tópico específico. Então, por exemplo, tem perguntas ali relativas ao sono. Então, tem um espaçozinho para você colocar o tempo de sono daquela criança, quando normalmente ela vai dormir, quando normalmente ela acorda todos os dias em época de aula, que varia muito quanto à faixa etária e também ali quanto à escola, se estuda pela manhã, se estuda à tarde. Além disso, você tem que perguntas para investigar parassonias, dissonia, se tem alguma alteração do sono, se fala dormindo, se tem sonambulismo, se tem pesadelo, se tem terror noturno e etc. Então, esse tipo de estrutura de entrevista semi-estruturada, ela permite que você seja mais livre, mas que você tenha um roteiro, que você tenha também perguntas que sejam sugeridas. Você faz aquelas perguntas sugeridas e a partir da resposta dos pais você investiga mais. Para facilitar, eu vou disponibilizar um modelo de entrevista com pais no nosso grupo do Telegram. A descrição do grupo está nos comentários desse vídeo. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Caso você tenha gostado do vídeo, curta, compartilhe, comente principalmente de assuntos que você queira que eu fale e ative o sininho para receber notificações do canal. Um abraço! Ok, meu nome é Sara Casimiro Marques. Ok. E ative o seu sininho. Ai, Elisa, toda vez que eu vou falar sininho, eu lembro do sinalzinho. Como que eu vou fazer para dissolver isso na minha cabeça?